tarde, pessoal. Eu peço licença para tirar a máscara. Já peço também para quem estiver chegando, pode assinar essa lista aí, ó. Essa lista. E vou pedir um favor para vocês, como vocês são os primeiros, né? Vou pedir que vocês cheguem mais para frente aqui, cheguem mais perto de mim, né? Aquecer o meu coração aqui um pouquinho. Pode chegar, vem aqui, não mordo. Essa tarde vai ser uma tarde de conversa, tá, gente? Às vezes é uma conversa meio monocrática, né? Eu falando, vocês escutam, mas vocês vão ver porque tem muito assunto. Então, e respeito a vocês também que chegaram no horário, nós já vamos começar e a gente vai progredindo. Se caso surgir alguma dúvida, né, a gente pode comentar sobre ela ao longo do caminho, né? Nosso objetivo aqui é iluminar um pouquinho de vocês um assunto que não é muito explorado, tá? A gente trabalha, principalmente quem trabalha com prefeituras aí, trabalha muito assim, eu conheço a agricultura familiar, por quê? Porque eu sou filho de agricultores familiares e tal. Só que a gente vê que tem alguns detalhes que passam, mesmo por quem já vem da área, tá? E vocês vão descobrir isso ao longo da nossa trajetória. Tem um passador de slide? Tem? Acho que é melhor assim, né? Tá, ok. Obrigado. Então vamos lá, pessoal. Esse título de palestra nosso aqui, eu sempre falo assim, Segurança Alimentar e Nutricional e Políticas Públicas para a Agricultura Familiar, né? É um título grande, mas ele tem uma fundamentação e vocês vão entender por quê, tá? Quem sou eu? Eu sou o engenheiro agrônomo Bruno Maia, trabalho hoje na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente aqui de Sorriso, né? Desde 2018, e estou ali lotado na Secretaria, né, na Secretaria de Agricultura. Por que eu sei? Qual que é o meu histórico? Eu sou natural de Minas Gerais, de Uberlândia, né? Em 98 eu me graduei como técnico em agropecuária na Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia. Fiz a graduação em agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia, terminei em 2007. O mestrado eu concluí em 2009, né? E se quiser saber meu currículo depois disso, que eu trabalhei em um monte de locais, né? Tem aqui no LinkedIn, tá? Então essa aqui é a nossa agenda. Esses aqui são os assuntos que nós vamos discutir hoje. Vamos tentar fazer assim, vamos ir até o item 3, depois a gente faz um pequeno intervalo, depois a gente volta e vai até o item 6, e assim a gente cumpre a nossa agenda aqui, tá? Pra vocês terem uma noção, eu tenho um curso sobre isso, até que tem lá disponível no Hotmart, vocês estão ganhando aqui de graça, tá? Olha. E esse curso tem um valorzinho lá, não é de grátis, né? E vocês estão sendo privilegiados com isso daqui. A diferença é que lá no curso eu falo 6 horas, né? Cada um item desse aqui eu falo 1 hora. Aqui eu falo 30 minutos, rapidinho, acelerado, né? E toca para frente, tá bom? Então vamos começar com segurança alimentar e nutricional. E para a gente poder entender o que é segurança alimentar e nutricional, e por que tem esse E nutricional, a gente precisa fazer um histórico, né? E esse histórico começa com a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, começa antes. Mas antes só se dizia segurança alimentar. E ela estava ligada com militarismo. Por quê? Era um assunto de segurança nacional. Tipo assim, se eu entrasse em guerra com qualquer país, o que eu fazia? Eu ia lá e bombardeava as linhas de abastecimento, as pontes, os armazéns de um determinado país, da tropa inimiga. A tropa inimiga passava fome e assim eu ganhava a guerra, né? Isso sempre foi uma estratégia bélica. Por isso a palavra segurança, né? Então, para um país ser independente, e isso vigora até hoje, ele precisa ser capaz de produzir sua própria comida. Então isso já fala assim, olha, soberania alimentar, quer dizer que nós produzimos a nossa própria comida e nós mandamos a nossa própria comida, tá? Então todas essas questões aqui, embargos, cercos, boicotes, tudo isso aqui já nos introduz a primeira palavra, segurança. E alimentar, porque é consequência disso, né? Sobre alimentos que nós estamos falando, sobre não passar fome,
Já na Segunda Guerra Mundial, aqui a coisa começou a mudar um pouquinho de figura. Porque depois de todo aquele massacre dos judeus, né, e todas as coisas que aconteceram durante a Segunda Guerra, teve a Constituição da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E aqui foi estabelecido os direitos humanos, né? Direitos humanos. Aqui é um direito humano muito importante chamado Direito Humano à Alimentação Adequada. É o DHAA. Então, a pessoa, o ser humano, só de você ter nascido, você tem direito à liberdade de ir e vir, direito à saúde, direito ao acesso à educação e direito a comer, né? Parece bobo, mas isso foi causa de muitas tragédias, né? A gente massacrava os países massacravam uns aos outros por meio da supressão do direito de se alimentar, né? Então aqui já não bastava mais só o país ser capaz de produzir o seu próprio alimento, né? Aqueles países pobres que não conseguiam produzir seu próprio alimento, eles teriam esse direito assegurado por organismos internacionais, tipo o FMI, o Banco Mundial. Como? O FMI colocou um dinheirão lá no país tal, lá na África do Sul, e eles conseguiram plantar. Eles pensavam que a solução para o problema da fome era essa, né? Só que aí eles descobriram que não era tão assim, né? A preocupação deles era basicamente o seguinte: se o povo não estiver morrendo de fome, tá beleza. Só que mesmo colocando dinheiro, emprestando dinheiro para a África do Sul, para o Brasil, inclusive, né, porque a gente está falando aqui da década de 60, década de 70, mesmo emprestando dinheiro para os países subdesenvolvidos ou países de terceiro mundo, a fome continuava, né, e continua até hoje. Só que aí, depois de um tempo, eles mudaram um pouco do foco. Falaram assim: olha, só mandar dinheiro lá não está dando certo. O que nós vamos fazer? Já sei, vamos pegar o nosso excedente de produção aqui dos Estados Unidos, da Europa, onde quer que seja, e vamos mandar para os países que têm problema de fome, né? Então, assim, se os países pobres não têm condição de produzir, nós produzimos aqui, mandamos para eles lá e resolve o problema da fome. Aqui nessa etapa foi lançado um negócio chamado Revolução Verde, né? E a Revolução Verde, o que ela é? O que ela foi, né? É a sistematização dos cultivos, o uso intensivo dos maquinários, né? Uso de insumos químicos, né? Inseticidas, fungicidas, adubos químicos de alta solubilidade. Tudo plantado em linha, bonitinho, melhoramento genético, mesma variedade. É o modelo de agricultura que nós praticamos hoje. Dá certo? Dá. Dá extremamente certo. Dá certo para a produção de commodities, de grãos, que também servem de alimento, que também ajudam a acabar com a questão da fome. E qual que é o problema? O problema é que são commodities, né, e são produtos. E o que acontece com isso? Acontece que isso, quem pagar mais tem um direito. Então, aí a discussão começou a evoluir, tá, gente? Tudo isso que eu estou apresentando para vocês é uma discussão histórica, tá, gente? Não foi uma pessoa, não foi milhares de pessoas. Aqui eu estou simplificando para ser didático, tá? Quando lançaram a Revolução Verde, a Índia foi o palco dos primeiros experimentos, porque é um dos países mais densamente habitados, né? E falou assim: lá tem muita gente passando fome. Vamos começar por lá, né? Deu certo. E aí deu certo. Só que as pessoas que passavam fome não tinham dinheiro para comprar, de fato, a comida. Então a coisa já ficou meio assim: opa, peraí. Só dar dinheiro para o país não adiantou. Só dar comida para o país não adiantou. E fazer o país produzir, as pessoas que têm mais capital produzir, também não está adiantando. Então olha para vocês verem como que a discussão foi evoluindo, tá, gente? Isso aí foi ao longo de décadas. Começou lá nas primeiras guerras mundiais e tal. Então, ali, como eu falei para vocês, a Revolução Verde gerou um grande aumento na produção de alimentos. No entanto, a fome persistiu e persiste, né? Esse dado aqui já está um pouco desatualizado, mas, pelo que a gente vê, ele até aumentou, tá? Em 2012, 870 milhões de pessoas no mundo sofrem de fome crônica. Então, a fome ainda é um problema grave, né? Além disso, ainda existe uma questão chamada fome oculta, né?
que a gente vai entender daqui a pouquinho. Tá? Em 74, aí que a gente já está numa época mais atual, tá, gente? Aqui surgiram as políticas de armazenamento estratégico. O que vocês podem, o que vocês vão usar para lembrar disso daqui? Abastecimento e armazenamento. É nessa época aqui que já estava instaurada a ditadura militar no Brasil, e aqui surgiram algumas políticas como, por exemplo, a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Por exemplo, a Embrapa, o Ministério, que é Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o SEASA, os primeiros SEASAs, né, que originalmente são federais, né, os SEASAs do Brasil, o sistema SEASA, ele é uma companhia de abastecimento. Tá? Essa sigla não faz muito jus à palavra, mas é isso. E a Embrapa, que fez a pesquisa agropecuária responsável por trazer as coisas boas da Revolução Verde para o Brasil. Né? Só quero enfatizar aqui para vocês que a minha visão aqui não é ideológica sobre isso. Tá? A Revolução Verde, para mim, é boa. Eu sou agrônomo, eu gosto, eu lido com isso todos os dias. Além de lidar com a agricultura familiar também, lido com questões de agronegócio. E, na verdade, para mim não tem diferença. Tá? Para mim, tudo é agricultura. Tem diferentes sistemas de diferentes situações. E a gente vai utilizando cada um de acordo com a situação. Não tem um sistema bom ou um sistema mau. Tá bom? Então, qual que era a ideia aqui? Quando chegou nesse ponto da discussão, né, ao longo da história, falou o seguinte, olha, só produzir a comida e vender não adianta, porque não tem estrada, não tem armazém, se eu armazenar a comida lá, ela não está disponível para o pessoal. Então, também foi uma tentativa de fazer isso dar certo. Tá? Os alimentos passaram a estar disponíveis nos mercados, graças às políticas de abastecimento. Tá? SEASA, CONAB, Embrapa, Ministério da Agricultura. Mas grande parcela da população não podia adquiri-los. Porque aí já era uma questão econômica. Né? O pessoal, até existia a comida para comprar, só que as pessoas não tinham dinheiro para adquirir essa comida. Tá? Aí isso eu já estou falando do consumidor final. Em 1980, teve um boom dos alimentos industrializados. Tá? Não que eles não existissem antes, eles já existiam. Né? Não sei se vocês lembram, né? Eu nasci em 81. Em 89 teve a queda do Muro de Berlim. E já em 89 teve uma questão lá assim, os primeiros McDonald's chegam na Rússia, aí o pessoal fazia fila de quilômetros e quilômetros para comer os McDonald's, né? E assim aquela coisa, né? Ser bem-vindo aos frutos do capitalismo e toda aquela discussão. Eu era criança, mas eu lembro disso até hoje, né? E era criança, filho de agricultor familiar. Fui criado com bolo de fubá, mingau de fubá, tudo de fubá. Hoje as crianças nem sabem o que é fubá. Né? Só que meu sonho de criança na época, só que eu não tinha dinheiro, né? Fui criado na periferia de Uberlândia, era comer salgadinho, Alma Chips, Doritos. Até hoje as crianças gostam disso. Né? Esses são os alimentos industrializados. Né? Aqui já começaram a tentar o seguinte, olha, se nós tivermos bastante alimentos industrializados, processados, a gente já consegue resolver esse problema da fome. Né? A fome é causada por falta de garantia e acesso econômico aos alimentos. Aqui, por exemplo, como eu estou dizendo para vocês, foram tentativas que foram sendo feitas ao longo da história. Né? E na década de 80, a tentativa predominante foi a de lançar alimentos industrializados às pessoas que precisavam comer. Só que o alimento industrializado ele tem um grande problema. O quê? Ele não é nutricionalmente positivo. Por quê? É rico em carboidratos, rico em gorduras, rico em sódio, né? não fornece nutrientes essenciais para o desenvolvimento humano. Né? Então tem todas essas questões. Né? E além de tudo, mesmo sendo industrializado, as pessoas ainda precisavam ter o dinheiro para comprar. Na década de 90, surgiu aqui no Brasil, né, com o Plano Real, o tripé macroeconômico brasileiro. Né? Apesar de todos os pesares, né, nós que somos mais velhos, que vivemos isso e passamos por isso tudo, o fato é que isso melhorou a qualidade de vida do brasileiro. Né? E foram baseados em 3 políticas: o câmbio flutuante,
a meta de inflação e a meta fiscal. Essas três coisas estão em discussão todos os dias, até hoje. Tá? Toda vez que você liga o jornal, por mais que tenha um monte de outras coisas, né, de ruídos, no fim, o que acaba influenciando a nossa vida são essas políticas macroeconômicas aqui. Né? Porque é isso que vai refletir, no fim, no preço, no nosso custo de vida. Tá bom? Então, como teve incorporação foram trazidos alimentos industrializados, e a gente descobriu que esses alimentos industrializados não eram tão legais quanto eles pareciam, né? Alimento industrializado vai solucionar nossos problemas de fome. Mais ou menos. Aí vieram outros problemas. E isso daqui é a resposta para esses outros problemas. Por exemplo, em 1990, a segurança alimentar incorpora noções de acesso a alimentos seguros. O que é um alimento seguro? Geralmente, quando eu falo segurança alimentar, o pessoal acha que é só assim, olha, não contaminado. Beleza, não contaminado, tem que lavar a mão para produzir o queijo, né, apertar o queijo bem apertadinho, com a mão higienizada, bancada de aço inox, tudo bonitinho. Está correto. Não pode te fazer mal, não pode te matar. Não contaminado biológica ou quimicamente. Só que esse alimento também tem que ser de qualidade. Ele tem que ser nutricional, qualidade nutricional, biológica, sanitária e tecnológica. Ou seja, eles têm que oferecer alguma coisa de bom para mim. Né? Não que ao longo prazo vai me engordar, que vai me dar pressão alta, vai aumentar colesterol, diabetes. Né? Produzidos de forma sustentável. Né? Então, eu preciso de agricultores produzindo alimentos de maneira que não degrade o meio ambiente. Isso daqui surgiu lá durante a Rio 94, lá, né? De maneira equilibrada e culturalmente aceitável. 92, né? Desculpa. Alimentos. Então, deveriam ser não contaminados, nutritivos e sustentáveis. Então, a gente tem três aspectos que antes não eram levados em conta sobre os alimentos. E aqui começou a deixar de ser segurança alimentar e passou a ser segurança alimentar e nutricional. Tá? Por isso que essa palavra é tão grande, ela tem uma razão de ser. E a partir daí, em 2006, foi sancionada a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAN. E a LOSAN, ela dá um conceito de segurança alimentar que ela resume na frase dela, no parágrafo dela, toda essa história que eu contei para vocês. Por isso que eu fiz questão de contar a história. Tá? Então, olha ali, a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito, lembra lá da ONU, direitos humanos. Direito, ou seja, todos os seres humanos têm direito ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. Né? Regular por quê? Não basta eu comer só hoje. Daí é o problema das políticas assistencialistas. Né? A gente vai lá, dá uma cesta básica para o cara hoje ele come, e amanhã acabou a cesta, e aí? Você vai voltar lá amanhã? Então, ali é regular, permanente, ou seja, tem que ter para o desenvolvimento da pessoa, alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, daí que é tão importante o trabalho das nutricionistas, né? Sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Isso daqui é muito importante, essas entre vírgulas aqui. Porque, conforme a situação da economia, nós, quem ganha um salário mínimo, quem ganha um salário mínimo e meio, ele entra numa situação assim, olha, ou eu compro comida, ou eu pago a luz. Ou eu compro comida, ou eu compro uma roupa. Ele tem que escolher. Né? E é uma situação muito triste, né, para quem tem que tomar essa decisão. Né? Por isso que é sem comprometer acesso a necessidades essenciais. A outras necessidades essenciais. Tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, esse alimento tem que te nutrir e fazer bem para você. E tem que respeitar a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Olha você vê. Todo aí, quase 100 anos de história discutindo sobre como acabar com a fome do mundo, né? Para ser resumido em um parágrafo. Isso aqui é o conceito de segurança alimentar e nutricional. Então, para resumir, para simplificar, nós temos quatro dimensões da segurança alimentar e nutricional. A primeira, disponibilidade. Tem que ter produção. O que quer dizer isso?
Quer dizer que se não tiver agricultores, não tem segurança alimentar e nutricional. Então a gente tem que pensar, né, nós que trabalhamos em prefeituras, em órgãos públicos, meu Deus, se acabar os produtores, acaba a segurança alimentar nossa, acaba a nossa, né, essa questão da disponibilidade. E, por consequência, nós ficamos também sem emprego. Né? O acesso, a população tem que ter emprego, ela tem que ter salário, ele tem que ter um custo de vida que compense ele comprar comida, e pagar a luz, e pagar o aluguel, e comprar roupa. Né? Ele tem que ter estabilidade, esse alimento ele tem que ser garantido para toda uma vida. Né? Isso eu estou falando, gente, em aspecto de sociedade. Tá? Isso assim, quando a gente começa a pensar nisso, eu não estou pensando só em Sorriso, ou só na minha rua, ou só na minha casa. Eu estou pensando no país, né, na sociedade. E a utilização dele tem que ser nutricional, boa e saudável. Né? Ela tem que fazer bem para mim. Então, aí agora surgem as pautas de segurança alimentar e nutricional que nós discutimos até hoje. Né? Nós discutimos hoje, isso aí é um assunto que nós estamos aqui todo dia discutindo isso. Tá? O primeiro, a fome. O que quer dizer isso? A fome ainda não acabou, ainda tem gente passando fome. Né? Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, da FAO. E agora, no ano de 2019, o Brasil retornou ao mapa da fome. Né? Muito devido à crise econômica, depois veio a Covid, que dificultou as coisas. Então, essa questão da fome está muito presente nas áreas menos desenvolvidas no país e nos grandes centros. Tá? São Paulo, todas as capitais. Né? Tem zonas de periferia e também nos interiores, lá no norte e nordeste, né? Inclusive né, aqui na região do Mato Grosso, mais ao norte. Essa questão é bem presente. Tá? Desnutrição. O que acontece com isso? O pessoal tem até comida, só que a comida é a base de pão, água, pizza, cerveja. Muita gente prefere comprar cerveja do que comprar um leite. Né? Assim, às vezes a gente fala isso brincando, né? Só que né, tem muita gente que essa situação não é brincadeira, é sério. Obesidade. Né? E aqui a gente entra na questão das doenças crônicas não transmissíveis. Né? Obesidade, pressão alta, colesterol, diabetes. Tudo questões de doenças que são adquiridas por meio de alimentos ou por meio da má alimentação, da alimentação inadequada. Né? Efeitos das alterações de consumo. Né? Isso aqui estão tudo, eu estou lembrando, tá, gente? A gente está falando sobre políticas, sobre discussões. Por exemplo, a nossa vida hoje, mesmo em Sorriso, que não é tão grande, né? 95 mil habitantes, segundo o IBGE, e segundo a população flutuante, aí chega a 110 mil, nós já temos esse tipo de rotina aqui. Eu trabalhei, saí de casa às 7 horas, deixei a criança na escola, fui para o trabalho, saí do trabalho às 11h30, saí correndo, peguei a criança. Eu não tenho tempo para fazer comida. O que eu vou fazer? Self-service. Né? Você passa um self-service, pega uma marmita, ou então e come engolido, né, sem qualidade, o mais barato possível. Leva a criança não sei aonde e tal, e volta, trabalha, chega em casa morto de cansado. Você não quer cozinhar porque você está cansado, aí o que você vai fazer? Fast food. Né? Fast food não é mais assim, né? Fast food agora é aplicativo, né? iFood. Né? Delivery. Aí, por exemplo, já estou tão acostumado a não cozinhar que eu simplesmente não sei cozinhar. E se eu quiser comer qualquer comida mais gostosa, é pelo delivery. Né? Difusão de padrões de alimentação global. Por exemplo, nós estamos aqui no interior do Mato Grosso, no centro do Brasil, mas nossas comidas preferidas são pizza, Coca-Cola, né, coisas assim que não foram ensinadas, a nossa avó não gostava e nós gostamos. O nosso hábito alimentar de hoje é bem diferente do hábito alimentar dos nossos avós. A alimentação escolar também é um tema, é um dos temas mais importantes aqui da nossa discussão. E a agricultura familiar. Agricultura familiar por quê? Porque é a partir da agricultura familiar que nós produzimos os alimentos do dia a dia. Os alimentos que vão para o almoço, para o jantar. Né? Os gêneros hortifrutigranjeiros partem da agricultura familiar. Não porque ela é mais importante ou que ela é menos importante. Né? Não tem assim, nada de místico e nada de espetacular nela. Tá?
A nossa discussão aqui é bem técnica, tá, gente? Então, olha aqui, o que é o padrão de alimentação global, né? E isso vale lá para Nova York e vale aqui para Sorriso, no interior do Mato Grosso, né? Nós temos pessoas cada vez mais sedentárias, coladas nas cadeiras, que se alimentam mal. Olha aqui, a comida chega para você, no seu coxo, né? Tipo uma vaca, tipo um boi, você não precisa fazer muita força. Eu sou vidrado em redes sociais. O que eu como aqui, ó? Carboidrato, gordura, sódio, tudo coisas com baixo valor nutricional e alto valor calórico, né? Ah, mas aí você vai ficar doente. Aí eu já tenho aqui, ó, o remédio aqui, ó, grudado. E olha que, se você for ver, pensar bem, as mesmas empresas que vendem, os mesmos sócios que vendem os alimentos aqui, ó, do McDonald's, do frango e do outro aqui, são os mesmos donos das empresas de remédios, né? Aí você soma isso com vícios, Coca-Cola na veia, uma TV aqui que hoje a gente nem usa mais, a gente só liga ela e fica olhando, mas a gente só olha para o celular, na verdade. Relacionamentos mais distantes, olha aqui, ó, ele tem uma mulher aqui, ó, ela está ali, só que nenhum está olhando para o outro, né? Então, esse é o padrão global de alimentação. E por mais que a gente fale disso, e por mais que eu viva isso todo dia, e discuta agricultura familiar, e não sei o quê, valores nutricionais, não sei o quê, todos os dias eu fico meio tentado com isso daqui. Opa, peraí, que preguiça, eu vou pedir uma pizza, né? Porque é gostoso. Mas não quer dizer que seja bom. Tá? E como agentes públicos, a gente discute um negócio chamado equipamento público. Né? Esses dias eu até conversei com uma pessoa, ela tinha dúvida o que era equipamento público. Bruno, o que é equipamento público? Equipamento público, qualquer prédio, local, instituição que a gente coloque, assim, que uma prefeitura, ou o governo do estado, ou o governo federal construa, como objetivo específico, é um equipamento público. Por exemplo, o SEASA é um local para comércio de gêneros hortifrutigranjeiros. Então, é um equipamento público de abastecimento alimentar chamado SEASA. Feira livre, as feiras são equipamentos públicos. Qual que é a diferença de feira livre e feira de produtor? Esses dias também aconteceu isso aqui, tá? Ah, feira livre pode vender qualquer coisa, pode vender inclusive cerveja. Opa, não. Feira livre não é isso, tá? Feira livre não é o lugar que pode vender qualquer coisa. Feira livre é o local que pode qualquer um vender, mas ele tem que vender com regras. Então, por isso que quando você vai para uma feira livre, tem lá as barracas do pastel, barraca disso, barraca daquilo, barraca do hortifruti. E aí a gente vê o quê? Que tendência que a gente vê nas feiras de Sorriso, e eu acredito que também nas feiras das outras cidades. Um crescimento muito grande nas barracas de lanches e uma queda nas barracas de hortifruti. Já a feira do produtor, ela é só para produtores. Só os produtores podem vender nela, né? Aí, para você poder entrar, você tem que provar que você é um produtor rural e você vai fazer uma venda direta. E o objetivo dela é de não ter um atravessador. Na Feira Livre, outra pessoa compra aqui no SEASA e revende na Feira Livre. Na Feira do Produtor, o próprio produtor vai lá vender a sua produção através de venda direta, que é o ideal, tá, gente? Só que a gente sabe que quando o cara é profissional e dedicado, raramente ele tem tempo para trabalhar na produção e conseguir vender. Quando consegue, é muito no apuro e coloca esposa e filho e tal. Mas isso é bom por ser agricultura familiar, né? As escolas são equipamentos públicos de educação, mas também são equipamentos públicos de alimentação. Por quê? Eu trabalhei em 2 escolas aqui em Sorriso, quando passei no concurso e tal. E trabalhei na secretaria escolar das 2 escolas. Uma aqui no Bela Vista e outra lá no Vila Bela, do lado de lá da rodovia. E assim, o que eu percebi? Conforme a região da cidade que você está, você percebe que como lá no Bela Vista ou no Vila Bela é mais periferia, né? Você percebe que tinha crianças, e tem na verdade, que só comem na escola. E se ela não tiver a escola para comer, ela não vai comer em lugar nenhum. Então aí você pensa, nossa, como é importante essa política de alimentação escolar. É um negócio assim, que a gente não tem noção da importância que ela tem. E aqui também já entra um conceito que já vou adiantar para vocês.
Quando a gente era criança, eu era criança, servia suco, biscoitinho, tal, era merenda escolar, lanchinho, né? E agora que vocês já estão preparados aqui, agora o nosso conceito não é mais merenda escolar, não pode ser mais merenda escolar. Nosso conceito tem que ser alimentação escolar. A criança tem que ir para a escola para se alimentar, ou seja, ela vai lá, vai comer arroz, feijão, beterraba, cenoura, produtos que vão ser nutritivos para ela. Então, não fale mais merenda escolar, fale alimentação escolar. Hospitais também são ambientes de alimentação, né? Restaurante popular. Aqui em Sorriso acho que já teve no passado, né? Mas parece que não deu certo. Cozinhas comunitárias também, quando você junta um grupo ali do bairro e tal, e vão ali fazer preparados. O SEASA, isso daqui foi uma visita que a gente fez no SEASA de Uberlândia, né? Como eu sou de lá, e como aí começou a surgir essa discussão aqui na Prefeitura de Sorriso, eu falei para o pessoal assim, olha, vamos lá e vamos conhecer. E assim, a gente pegou e foi lá. E esse daqui é o Mercado Livre do Produtor. Então, lá no SEASA de Uberlândia, e todos os SEASAs, na verdade, eles têm dois ambientes. Um ambiente do box. O que é esse box? É onde tem empresários que compram a produção dos agricultores, de qualquer lugar que tiver. Lá eles juntam e revendem, ou seja, o box é um atravessador, né? E tem esse ambiente aqui do Mercado Livre do Produtor, né? 2 a 3 vezes na semana, os produtores vêm e eles alugam aqui pequenos espaços. Ó. Tipo assim, 2 metros quadrados, 5 metros quadrados aqui. Aí ele plantou lá a banana. Aí ele traz aqui as 30, 40 caixas de banana dele. E aqui no dia que é combinado, né, o SEASA funciona, o Mercado Livre do Produtor funciona toda quinta-feira das 7 às 9. Aí os compradores vêm aqui e compram direto dele. Aí é uma venda sem atravessador. É legal? É legal. Qual que é o problema? Nem sempre você consegue vender, né? Meu avô criou 6 filhos, né, com isso, e plantando apenas jiló e tomate. E ele só comparecia nesse Mercado Livre do Produtor aqui só na segunda-feira. Então, domingo passava colhendo, preparava as caixas, enchia a caminhonete lá, era uma C14, né, a caminhonete que ele tinha. E segunda-feira, 4h30 da manhã, nós saía tudo. Eu acompanhei algumas vezes, na verdade, né? Não foi muitas vezes que eu acompanhei. Mas a gente vinha aqui para o SEASA para vender a produção. E assim, uma semana meu avô dava muito bem, na outra semana dava muito mal, né? Porque vendia, o preço subia, o preço descia, né? A gente entende essas vulnerabilidades. Isso são problemas. Porém, são problemas que estão aí, é o mercado, né? E ao longo assim, de um ano, o resultado era positivo, porque senão ele não aguentava e teria quebrado e não teria criado os filhos, né? Então, assim, aqui a gente já começa a ver alguns conceitos assim, de produção, de lucratividade, de longo prazo, tá, gente? Então, finalizar essa parte aqui de segurança alimentar e nutricional, a gente vai para o item 2 da nossa agenda, que é o perfil agropecuário de Sorriso, né? Qual que é a nossa vocação? Soja? Soja, com certeza. Grãos, na verdade, né? Cultivo extensivo. Na faculdade a gente chama de grandes culturas, né? Milho, soja, girassol, canola, feijão, entre outros. Mas por que é isso? Por causa das nossas características fisiográficas, né, geográficas, ambientais, de temperatura, de clima. Porém, tem um detalhe, por mais que essa seja a nossa vocação, né, natural, nós que moramos aqui, nós temos uma questão muito séria, a gente precisa comer. Então, a gente continua precisando do alface, da couve, da rúcula, do mamão, da banana, né? Então, assim, são questões que a gente traz para o campo da academia, né, para as faculdades, o Instituto Federal, as universidades, debaterem, tá? Então, vamos lá. Para começar, qual que é a nossa região geográfica? É o Planalto dos Parecis, né? Esse Planalto Verde aqui é a nossa região que nós estamos, né? Foi formado nos terrenos sedimentares do Mesozoico, é um divisor de águas da bacia do Amazonas e do Paraguai e as altitudes em torno de 800 metros. Né?
Que Sorriso está numa média de 365 metros. Né? E o que quer dizer isso? Quem está estudando agronomia aí já descobriu que a altitude influencia diretamente na temperatura. Né? O ano passado a gente fez um projeto de alho, plantio de alho. Né? Inclusive, eu e o Carlos trabalhamos nesse projeto. O que a gente descobriu? Qual que era a nossa hipótese? Se a gente plantar no mês de maio, a gente vai pegar 15 dias, 15 a 30 dias, em que a temperatura mais fria do dia, a temperatura da madrugada, vai baixar de 15 graus. Aí, o alho vai se desenvolver e durante esse período de frio, aí, que varia de 20 a 30 dias, o alho bulbifica. Né? Ele forma os dentinhos e a produção de alho vai ser satisfatória. A gente fez esse teste. Eu fiz esse teste assim, bem criterioso o ano passado. Só que o que eu descobri? Que não tem esses 15 dias, né, de frio aqui em Sorriso. Então, para alho aqui não é tão legal. Tá? Eu estou citando isso aqui só como exemplo para vocês. Mas aí você testou e deu errado. Sim, e tem que testar, e tem que dar errado, e tem que dar certo. Senão, se eu não testar, quem que vai testar? Né? E se quem testou e não falou nada para ninguém, também está errado, porque você testou e não falou para os outros que deu errado. Né? Então, onde que você plantaria alho aqui? Nas regiões mais frias, lá na região de Chapada, ali próximo de Cuiabá, né, que são regiões mais amenas, tá bom? Estou citando isso aqui só para sensibilizar vocês de quanto esses aspectos edáficos, né, são importantes para a gente quando a gente fala de agricultura, né? Tá bom? E quando a gente fala de agricultura familiar, principalmente aqui em Sorriso, que não é histórico de agricultura, na verdade, assim, os grandes produtores aqui são agricultores familiares, porque eles vieram com as suas famílias, colonizaram a região. A única diferença é que a colonização aqui foi feita por grandes fazendas com a vocação de grãos. Então, não posso dizer que eles não são agricultores familiares, porque são de famílias, né? Só que não no perfil que nós estamos debatendo aqui hoje, que é o de produção de hortifruti grangeiros. Aí isso me empurra para pequenas propriedades. E as pequenas propriedades, a gente acaba entrando em assentamentos de reforma agrária. E aqui em Sorriso, nós temos aqui o assentamento Jonas Pinheiro, né, que tem uma parte do território em Sorriso e uma parte do território em Vera, né, 213 famílias assentadas. Aí tem mais uma questão que ocuparam uma parte da reserva legal, que esse número subiu para 240. Né. O Santa Rosa 2, tá? Desculpa, não está errado aqui, com 71 famílias. O Projeto Casulo, com 26 famílias. E o perímetro urbano aqui, segundo a Empaer, nós temos 55 chácaras e famílias produzindo aqui em chácaras no perímetro urbano. Tá? Um total aproximado de 392 famílias, 392 unidades familiares que teriam potencial, ou que têm potencial, para a agricultura familiar, para a produção de hortifruti, né, explorando pequenas áreas. Tá? Solos de Sorriso. Nosso solo predominante é o latossolo vermelho e amarelo. Né? Quer dizer o quê? São solos profundos, que são ricos em alumínio. Se você não usar calcário, alumínio, né, não deixa a planta desenvolver. Né? Solos ácidos, com pobres em fósforo, então você tem que caprichar na adubação fosfatada. Solos de cerrado. Né? Basicamente são solos de cerrado. Aqui são aqueles dados climáticos que a gente até já comentou, né? Que aí eu comentei na questão do alho, né? Aí, por exemplo, a minha esperança era aqui, vou plantar aqui em abril, aí ele vai chegar aqui no período de bulbificação em julho, as temperaturas vão baixar aqui, 24, 25 graus, aí durante a madrugada vai chegar em 15 graus. Chegou alguns dias, tá? Não chegou uns 5 dias. Mas não foi suficiente para o alho bulbificar. Né? Então, assim, é importante para nós que trabalhamos com isso, conhecermos o nosso território. Do contrário, a gente vai ficar só especulando sem saber do que a gente está falando. E isso acontece muito, 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 muito. Muita gente falando um monte de coisa sem ter estudado, né, a situação. Né? A precipitação anual aqui, 1.800 milímetros. O que acontece com isso? Chega aqui, aqui no mês que nós estamos aqui hoje, fevereiro, a chuva vai lá em cima, a precipitação. Só que eu já tenho acumulado aqui, de novembro, dezembro e janeiro.
E o que isso reflete para nós? Produção de folhosas. E também hortaliças tenras, por exemplo, abobrinha, pepino, e folhosas em geral, em campo aberto. Com esse tanto de chuva, não conseguimos. A chuva mata, ataca de fungos, ataca de bacterioses, dentre outros problemas. Ou seja, a gente está com a baixa expressiva nessa produção aqui de hortifruti nesse período de fevereiro. Agora que os agricultores estão se reerguendo, semeando, para a gente ter produção no fim de março e início de abril. Então também é uma característica. Como é que a gente supera isso? A melhor hipótese que a gente tem para superar essa dificuldade é o uso de estufas. Só que a estufa, se ela não for bem manejada, ela acaba sendo pior. Por quê? Eu fui numa estufa aqui, no meio-dia, 50 graus de temperatura. Se a estufa tiver uma temperatura que você não aguenta, a planta também não aguenta. Entendeu? Então, assim, são situações que exigem dos produtores um nível técnico alto. E se o produtor não é qualificado, não estudou, não tem acesso a recursos financeiros adequados, eu não tenho como eu exigir tamanho nível de especificidade técnica dele. Tá? Então, esse é o nível de complicação do problema. É impossível produzir? Não é impossível. É difícil? É difícil. Tá bom? Então, aqui é o balanço hídrico. E aqui nós já vemos outro problema, né? Que é o período de seca severo. Né? Então, se você não pensar muito bem o que você vai fazer na irrigação, onde que vai ser sua captação de água, que tipo de bomba você vai usar, quais são os canos, né? Você também vai patinar e não vai conseguir produzir nada. E isso eu não estou falando só de hortifruti, tá? Isso aqui envolve até a produção de leite, né? Dentre outras situações. Sorriso aqui, ó, tem uma área plantada, segundo o IMEA, 581 mil hectares. Deixa eu só ver que horas são. Milho, 456 mil. Arroz, 6 mil hectares. Algodão, 45. Feijão, 36. Girassol, 1.200. Né? Se bem que agora, com o preço da soja e do milho, provavelmente esses aqui estão bem diminuídos e esses aqui estão mais concentrados. Segundo o Sindicato Rural de Sorriso, nós estamos variando entre 615 e 625 mil hectares. Tá? Mas com os preços atuais dessas commodities, a tendência é de que esteja aí tudo próximo do máximo. Tá? Então, quando alguém falar assim, quantos hectares planta em Sorriso? 600 mil hectares de soja. Né? O maior município do Brasil com área plantada, a capital do agronegócio. É por essa razão. Tá bom? Produção de peixe, 10 milhões de quilos por ano, né, segundo o IMEA. Aves, 14 milhões. Suínos, 538 mil cabeças. Bovinos, 59 mil. Ovinos, 10 mil. Ovos, né? Leite, mel de abelha. Esses aqui, ó, peixe, aves e suínos, é porque nós temos aqui, por mais que não seja assim muito popular, entre os agricultores familiares, entre os pequenos, nós temos grandes grupos, né, fazendas de produção de alta produtividade. Então, a gente acaba tendo uma produção considerável. Tá? Nosso leite, que está em decadência, tá, gente? Essa produção aqui é daqui e a tendência está sendo diminuir, por mais que a gente lute, né, com os meninos aqui, com a equipe, a gente tenta se esforçar para melhorar isso. Mas, assim, é uma questão que a gente tem debatido, né? Porque, para quem vem de outras regiões, é difícil você pensar em agricultura familiar em qualquer propriedade que não tenha leite, que não tenha uma vaquinha. Né? Vamos lá. Fruticultura. A fruticultura aqui em Sorriso, ela veio de um projeto chamado Frutifica Sorriso. Né? É um programa da Secretaria de Agricultura. E foram adquiridas mudas, né? E foram incentivados os agricultores a plantar, né, e a produzir. Né? A princípio são 14 culturas, só que as culturas que têm área expressiva, maior do que 3, 4 hectares somados, né, são essas aqui, ó, abacaxi, banana, manga, goiaba e coqueiro. Principalmente o coqueiro e a goiaba. Né? Então, agora vamos para o nosso item 3, o crédito rural. E depois eu até vou comentar por que isso aqui é tão importante, por que eu coloquei isso aqui, um espaço na agenda só para isso. Tá? Por que o crédito rural é importante?
porque ele viabiliza os fatores de produção. Né? Quais são os 3 fatores de produção? Eu dou aula na Unic, hoje, né, atualmente. Já dei aula em outros locais, sempre para agronomia. E eu sempre coloco isso aqui nas minhas aulas. Né? Quais são os 3 fatores de produção? Estuda aí que vai cair na prova. Chega na prova lá, eu coloco assim. Querido aluno, quais são os 3 fatores de produção? A terra, o capital e o trabalho. Vocês lembram lá que a dimensão da segurança alimentar, a primeira dimensão, é a produção. Né? Então, preciso ter agricultores, e esses agricultores têm que estar produzindo. Só que para esse agricultor produzir, precisa de 3 coisas. Ele precisa ter uma terra, que a gente vai estudar aqui, não necessariamente precisa ser a terra dele, tá, gente? Pode ser arrendada, pode ser com comodato, pode ser vários instrumentos de domínio. Né? Então, assim, ele tem que ter um local para plantar ou para criar os seus animais. Esse é o primeiro fator. Né? O trabalho. O que é o trabalho? É a mão de obra. Quem vai trabalhar? Eu, meu filho, eu, minha esposa, eu e os funcionários. E daí você já vê uma das grandes crises, que é assim, onde que você consegue mão de obra? Mão de obra não tem, não está disponível, quer salários cada vez mais altos, mesmo que você pague também não tem. Então também é uma questão complicada. Né? E o capital. Por quê? Porque a gente está falando aqui, olha, você precisa produzir. Mas se você não tiver dinheiro para comprar o adubo, para comprar o veneno, para comprar o agrotóxico, o que quer que seja o insumo, né, os insumos e tudo que faz parte do sistema produtivo, você simplesmente não vai produzir. Então, muitas vezes a gente está discutindo com pessoas que têm a terra, estão assentadas, mas que não têm capacidade de trabalho, ou porque já estão de idade, ou porque não conseguem contratar ninguém, ou porque não têm filhos, e que também estão descapitalizadas. Vai produzir o quê? Aí é uma dificuldade. Tá? A minha intenção aqui é deixar vocês animados, tá, gente? Então, assim, eu vou tentar ser o menos negativo possível e ser mais positivo. Então, nosso desafio aqui é trazer o crédito rural para Sorriso, para a nossa região aqui do Médio Norte do Mato Grosso. Como? Através de iniciativas públicas, né, de consórcio, de Titula Brasil, que é a regularização fundiária. Aí tem uma ligação com um grupo aí que eu mandei para o pessoal, aí, o grupo do Titula Brasil. Né, porque diz respeito, quando a gente regulariza a terra, a gente está garantindo a posse da terra para o agricultor e o acesso ao capital por meio do crédito rural. Tá? Então, sendo mais específicos na linha do crédito rural. Primeira coisa, receber um financiamento não é um direito, crédito se conquista. Quando a gente discute de crédito rural em prefeitura, o pessoal já começa a cobrar. Ah, mas nós temos o direito, tal. Não é direito, tá? É diferente de direito humano, alimentação adequada. Aqui, você pode ter um crédito e você pode não ter, porque não tem a ver com o governo isso. O crédito rural tem a ver com a instituição financeira. Né? E como que se conquista crédito rural? Com nome não negativado, honrando suas dívidas, tendo fluxo de caixa, né? Tem esses detalhes. Tá? Crédito é para quem apresenta um bom projeto. Então, pressupondo que você tem tudo bonitinho, né? Uma ficha limpa e tal, você vai apresentar um projeto. Quem faz esse projeto? Aqui em Sorriso, quem faz projetos, né, para crédito para agricultores familiares é a Empaer. Tá bom? Agora, por exemplo, se você quiser fazer no escritório de agronomia e tal, também faz projeto. Também são os projetistas agrícolas. Né? São agrônomos especialistas nisso. Tá? Crédito é para bom pagador. Já falei isso aqui. Contratar um financiamento é assumir uma dívida. Por que eu estou enfatizando isso? No passado, teve uma questão aí de levar a Pronaf para um monte de gente e falar assim, não, pega aí, você não precisa pagar. E no dia que for cobrar, aí eles perdoam a dívida. Adivinha, nunca perdoaram a dívida. E eu sei que tem uma galera por aí, aqui próxima, né, próxima de nós, que tem dívidas lá de trás, que acreditaram que a dívida ia ser perdoada e ela nunca foi perdoada. Tá? Então é só para vocês ficarem
atentos com isso. Crédito não é benefício social. Tá? Então, a gente tendo essas premissas aqui, a gente pode caminhar um pouco mais. Tá bom? Então, ali, ó. O que você faz para ter crédito rural? Você tem que ter a DAP, que a partir de novembro do ano passado passou a se chamar CAF, Cadastro de Agricultor Familiar. DAP significa Declaração de Aptidão ao Pronaf. Daqui a pouco a gente vai ver mais, tá? Na verdade é a mesma coisa, só mudou o nome. Possuir um projeto ou proposta viável. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que se eu for lá, ô banco, me empresta um dinheiro aí, para quê? Para plantar alho. Aí o banco vai olhar assim, opa, seu projeto está fora do zoneamento de risco. Não pode. Você não vai dar conta de produzir, você não vai pagar a dívida. Entenderam? Está vendo tanto que é importante esse tipo de coisa? Por isso que é tão importante a Embrapa, por isso que é tão importante o Instituto Federal, porque a gente precisa ter dados para falar assim, isso é viável, isso não é viável. Né? Então a proposta é viável. O importante aqui, ó, que todas as pessoas da família participem, por quê? Porque é agricultura familiar, né? Quem vai trabalhar? Se é a família que está trabalhando, todos têm que decidir, né? Provavelmente vocês conhecem aí em alguma situação de vocês aí, caso assim que o pai tomou uma decisão de criar uma coisa nova, plantar uma coisa nova na sua propriedade, só que não conversou com o filho já está fazendo agronomia, já está estudando, e não conversou, e aquele lá já era um conflito, e aquilo lá... Então, assim, quando a família participa, é importante, tá, gente? Parece que é bobeira, mas não é bobeira. Tá? Análise técnica dos fatores de produção e de mercado, como falei para vocês, terra, capital, trabalho. Você vai produzir, você vai vender aonde? Né? Oportunidades. Agora montou uma indústria de suco aqui em Sorriso. Então, é uma oportunidade. Zoneamento. Essa cultura não é boa plantar aqui em Sorriso. Vamos plantar outra cultura. Garantias. Aí, o que é a garantia? A garantia, muita gente não entende, tá? Ela não é vontade do banco. E ela também não é do governo. Anos atrás, teve uma resolução de Basileia. O que é essa resolução aqui? 1999. Resolução 2682. Todos os bancos do mundo, eles se reúnem e criam um padrão interno deles. Porque, por exemplo, se você seguir o padrão de Basileia, eu posso emprestar dinheiro para você, tá? Um banco se ajudar. Né? Se você não seguir, eu não te ajudo. Então o banco fica descapitalizado e quebra. Né? Então, o que é essa coisa que eu estou dizendo para vocês? É a tal da garantia. Olha, só pode emprestar dinheiro para crédito rural, ou para outros créditos também, se você tiver garantias. O que é a garantia? O avalista, a escritura de terra, o terreno na cidade. São coisas o quê? Que se você não pagar a dívida, o banco vai lá e pega aquilo que você deu de garantia. Tá? Daí veio uma iniciativa da Prefeitura de Sorriso chamada Fundo de Aval. A Prefeitura deposita, né, para instituições conveniadas, no caso aqui é o Cressol e o Sicredi, um valor que é 500 mil da Prefeitura, do Poder Executivo, e 500 mil do Poder Legislativo, que eles operam no sistema de microcrédito. Aí, a partir daí, o agricultor pode ter acesso a até 30 mil reais de crédito, né? E a garantia que ele está usando é o fundo de aval da prefeitura. Entenderam? Então, assim, garantia envolve risco, e isso daqui é indispensável. O banco nunca vai abrir mão disso, tá bom? Eu fiz questão de falar isso para vocês ficarem bem conscientes sobre o que é fundo de aval, o que é garantia. Isso eu estou falando de microcrédito, tá, gente? Mas no momento que você for fazer uma coisa de maior porte, eu quero pegar 100 mil, 200 mil no banco de Pronaf e tal, aí não tem jeito. Aí é escritura de terra, né? Avalista, tudo que o banco costuma exigir. Tá? Então, ali, DAP, a Declaração de Aptidão ao Pronaf. O que aconteceu? A partir do ano passado, o governo atual mudou um monte de coisas aqui, que a gente vai ver na minha palestra aqui, está tudo meio alterado. Tá? E basicamente elas foram mais mudanças de nome.
A DAP, por exemplo, agora vai se chamar CAF, Cadastro de Agricultor Familiar. Né? Não vai mudar nada, só que as DAPs têm prazo de validade. E quando uma DAP vence, aí a próxima, que quando for ser renovado, já vai sair como um CAF. Tá bom? Então, olha, ó, a DAP é uma declaração de aptidão PRONAF. PRONAF é o Crédito Rural, Programa Nacional de Fomento à Agricultura Familiar. É o principal documento para a identificação do agricultor familiar e, por meio dessa declaração, que o agricultor pode ter acesso a várias políticas públicas. Ou seja, esse é o documento que prova para mim, na prefeitura ou em qualquer órgão público, de que essa pessoa é agricultor familiar. E a gente vai tentar aqui, nesse módulo, né, nesse item da nossa agenda, desmistificar um pouquinho do que é um agricultor familiar. Tá? Por quê? Porque como a gente lida muito com a agricultura, com reforma agrária, a gente constrói aquela imagem de que o agricultor familiar é o coitadinho, passando fome, né? Também, só que não é só, tá bom? Então vamos ali, ó. As exigências da DAP. O empreendimento rural deve ser a principal atividade econômica da família. Ou seja, lembre-se lá, agricultura familiar. Uma família de agricultores familiares trabalha com leite. Então, a família toda tira ali o leite, a filha trabalha na sala de ordenha, o pai opera o trator, a mãe lava a sala de ordenha. Né? Explora parcelas de terra na condição de proprietário, arrendatário, parceiro, meeiro, poceiro, assentado ou usuário de áreas públicas. Né? Então, todas essas possibilidades aqui são possíveis. Mesmo que você não tenha uma terra, mas eu não tenho terra, eu não vou comprar terra. Você pode arrendar uma terra. Tá? Com contrato de arrendamento, você consegue ter uma DAP, e com a DAP você pode ter acesso ao crédito rural. Não tem a área maior que 4 módulos fiscais. Aqui em Sorriso, 90 hectares o módulo fiscal, ou seja, 360 hectares. Atende o limite de renda bruta anual da família, que agora mudou de 415 para 500 mil reais por ano. O que quer dizer isso aqui? Eu somar a renda do marido, a renda da esposa, a renda do filho que trabalhar, essa renda bruta não pode ser maior do que 500 mil reais por ano. Isso aqui é bruto, tá, gente? Sem tirar custo de produção. Reside no estabelecimento ou local próximo. Ele não precisa morar exatamente naquele sítio, ele pode morar próximo. No caso dos assentamentos, né, alguns, existe a situação de agrovila. Então, você não precisa morar no lote, você pode morar na agrovila do assentamento. Tá? Mais de 50% da renda bruta da família provém da propriedade rural. O que quer dizer isso? Se eu declarar lá que minha família ganha 500 mil por ano, mais de 250 mil tem que ser do meu imóvel. Minha esposa pode ter um emprego, meu filho pode ter outro emprego em outro lugar e fazer isso, aquilo, aquilo outro. Mas mais da metade daquele dinheiro tem que ser, do valor que eu declarar, tem que ser da propriedade rural. Tá bom? O trabalho predominante tem que ser da família. Né? O que quer dizer isso também? Pode ter funcionário? Pode. Mas sempre assim, mais pessoas da família do que funcionários. Então, tipo assim, se tiver o pai e o filho trabalhando, posso ter um funcionário. E assim por diante. 3 famílias, 2 funcionários. 4 famílias, 3 funcionários. Assim por diante. Ligação ou identificação histórica com o meio rural. Isso aqui já é mais subjetivo, né? Mas, tipo assim, você sabe o que você está fazendo? Você tem certeza que você quer pegar esse crédito rural? Você já trabalha com isso há quanto tempo? Entendeu? Então, ali, ó, isso já está até bem explicado, né? O empreendimento rural é a principal atividade econômica da família? Se for, beleza. Comprova domínio sobre o imóvel. E isso aqui são os documentos que você vai provar que você domina aquele imóvel. A matrícula, uma certidão de posse, um contrato de arrendamento, de meação, e assim por diante. Né? No caso dos assentados, existe o contrato de concessão de uso, a CCU. Tá? E no caso aí do pessoal que trabalha com o Titula Brasil, né, em várias situações o nosso trabalho é fornecer isso aqui, né? Ô pessoal, vamos fazer a CCU, tal, quem não tem. E, né?
Isso aqui são os grupos do Pronaf, tá? Aqui eu não vou ficar explicando muito os detalhes, né? Mas isso daqui é bem específico assim. Ao pessoal que é assentado e ao tipo de assentamento. Quando ele entra no assentamento, ele é A. Quando ele acessa o primeiro crédito, ele passa a ser AC. Se a renda dele for muito pequena, ele é B. E se a renda dele for maior do que 23, eu acho que esse número aqui já deve ter mudado, né? Ele passa a ser grupo B, né? Então, assim, se você conversar com qualquer agricultor familiar que já está na atividade há muitos anos e que já acessou o Pronaf, provavelmente a DAP dele vai ser ou AC ou V. Tá? Então, isso daqui eu já falei para vocês, aos tipos de DAP. Isso daqui é interessante, ó. Isso aqui é fresquinho, esse número. Tá, então a DAP é o documento que prova quantos agricultores familiares tem numa cidade, né? Ou que prova que aquela pessoa é um agricultor familiar ou não, né? Aqui em Sorriso, segundo o site, né, lá do DAP Web, nós temos 139 DAPs ativas. Ou seja, potencialmente nós temos 139 agricultores familiares em exercício, né? E temos 500 DAPs desativadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que um monte de gente pegou DAP, tirou uma DAP lá no seu imóvel, utilizou ela para qualquer fim que seja, não sei. Na verdade até sei, né? Mas deixa para lá. E depois esqueceu e ela venceu. Ou seja, não eram agricultores familiares, fizeram um mau uso do sistema, né? E aí a gente fica com o número camuflado, né? Se você pegar o total de DAPs ativas e desativas, nós temos 671. Mas na prática nós só temos 139. E pela Secretaria de Agricultura, pela quantidade de atendimentos que nós fazemos lá, dos tratores, dos técnicos, das demandas que vão chegando para nós, o número coincide, tá? Dos técnicos que preencheram cadastros para mim no ano passado, eu tenho próximo ali de 98 registros. E eu fui conferir, tá, gente? Eu conferi isso daí. Não vou mostrar para vocês que é muito tedioso. Mas a gente está muito próximo desse valor aqui. Então, em Sorriso, nós temos 139 pessoas, famílias, grupos familiares. Embora a gente tenha lá, você lembra que lá tem 400 pequenas propriedades, chácaras, sítios? Só um quarto delas está produzindo gêneros da agricultura familiar, gêneros hortifrutigranjeiros. E dentro, que poderiam produzir, desculpa, tá? E sendo que desses aqui, nós temos mais ou menos aí uns 30 a 40 que produzem hortifruti de fato. Tá? Então, isso é uma leitura que eu trago aqui da prefeitura do município de Sorriso, mas para vocês que são das suas cidades, né, a gente tem pessoal aqui de Tangará, né, de Nova Mutum, da onde que mais? Santa Carmen, né? Santa Carmen. Vocês também têm que ter esse tipo de leitura na cidade de vocês, porque aí todo o planejamento do trabalho de vocês é a partir disso daqui, tá? Como prefeitura. Mas o que eu quero trazer para vocês? O agricultor familiar de sucesso. Ele é um cara que tem uma área pequena, menor que 360, então uma área pequena. Ele tem um domínio sobre o imóvel, não necessariamente é o dono, ele tem um papel sobre aquele imóvel. Ele fatura menos de R$500 mil por ano, a renda bruta familiar. A mão de obra da família. E ele vive da atividade. Essa, atualmente, é a coisa que eu mais tenho discutido com o pessoal aqui, né? Muita gente vem em cima da gente, tal, Bruno, nós exigimos isso, nós precisamos daquilo, tal. Mas você vive da atividade? Você mora lá? O cara não mora lá, ele não vive da atividade, ele tem um monte de outras coisas, e ele quer ser tratado como agricultor familiar. Qual que é o problema disso? O problema disso é que ele não é agricultor familiar de profissão, de nível técnico especializado. E quando surge um desafio grande, por exemplo, esse das chuvas, aí, 3 meses de chuva diretão, ele não consegue superar isso. E nós ficamos sem o produto. Nós ficamos desabastecidos. Porque nós demos focos em quem não tinha simplesmente o perfil de agricultor familiar, né? E que a gente acreditava que era. Tá? Pronaf. Pronaf é a principal linha de crédito da agricultura familiar.
E, inclusive, assim, é uma proposta para o Cidesa, para os grupos aqui da região, da gente intensificar mais a atenção sobre essa linha de crédito rural. Por quê? Só vai acessar o Pronaf quem de fato for agricultor familiar e quem de fato, né, pagar isso daí. Então, assim, isso seria a melhor maneira da gente dizer que aquela pessoa, aquela cidade tem tantos agricultores familiares que eles estão usando e plantando, né? Então, acaba que esse seria, sim, o melhor indicador, né? Todos os anos é lançado um plano de safra da agricultura familiar e que é disponibilizado os subsídios do governo federal aos bancos para que os bancos possam disponibilizar esse crédito aos agricultores. Tá? Então, ali, ó, para 2021 e 2022 foram 39 bilhões. Né? O plano safra vai de julho de 2021 até junho de 2022. As regras do Pronaf foram mantidas, juros de 3% a 4,5% ao ano, né, muito menores que a inflação. São 21 bilhões para o custeio e 17 bilhões para o investimento. O que é o problema do Pronaf aqui na nossa região? As terras não são tituladas, áreas embargadas, pessoas com restrições. Então, tudo isso daí contribui por quê? Como a gente já viu aqui na questão de crédito rural, o banco simplesmente não empresta. Às vezes o cara está tudo lá. Nome limpo no SPC Serasa, tem o contrato de concessão de uso, mas o assentamento está embargado, então não empresto. Então, a gente precisa resolver essas questões aqui se a gente quiser, de fato, prosperar. Por quê? Se eu trabalhar com microcrédito rural do fundo de aval, é bom? É bom. Ajuda? Ajuda. Porque é 30 mil reais por ano, né? Só que isso não me permite comprar um trator, não me permite plantar uma área maior do que 1 hectare, não me permite fazer grandes investimentos na minha produção. Aí eu não chego naquela produção de 500 mil por ano. Entenderam? Eu preciso de valores expressivos. Daí eu entro aqui nas linhas de crédito rural. Ó. O Pronaf aqui mais usado, para vocês saberem, é para quem quer comprar trator. Ó, Pronaf mais alimentos. Isso aqui também já está desatualizado, tá, gente? Mas só para vocês terem uma noção, ó, individual, até 165 mil reais. Isso aqui era 2 anos atrás. Tá? Juro de 3% ao ano. E tem carência, tá? Olha, prazo de 5 anos para financiamento. Não, desculpa, aqui, ó, 7 anos, com carência de 14 meses para aquisição de tratores e implementos associados. Colheitadeiras e suas plataformas de corte, assim como máquinas agrícolas autopropelidas para adubação e pulverização. Tá, Bruno, mas por que isso é tão importante? Porque se o cara não consegue isso, onde que ele vai conseguir trator? Ah, com a prefeitura. Mas a prefeitura toda enrolada, aí tem uma agenda, aí o trator era para vir aqui hoje, ele só vai vir daqui 15 dias. E aí? Aí eu perdi o time de produção, não consigo produzir. Ou seja, se eu tivesse o meu trator, seria o ideal. Então, assim, são nesses aspectos de profissionalismo que nós acabamos pecando. E isso mina o sistema todo, tá? Não só em Sorriso, mas aqui no Mato Grosso como um todo, tá? Então, são várias linhas de crédito, né? Depois, quem quiser, tiver curiosidade, posso fornecer isso aqui, eu posso falar onde que tem, né? Aqui, o Pronaf de custeio agrícola. Com vários limites, tudo juros assim, muito, muito pequenos, né? Pronaf Agroecologia, Pronaf Floresta, Pronaf Eco, Pronaf Microcrédito Produtivo, Pronaf Produtivo Orientado. São coisas assim que, se não funcionarem, a gente está automaticamente minando o sistema. Né? E isso preocupa no futuro. Né? No futuro, o que será dos nossos alimentos? O que será da nossa segurança alimentar e nutricional? Tá bom? Pronaf já é para o médio produtor rural. Aquele produtor rural que ainda é pequeno, só que ele já não se enquadra mais nos critérios da DAP, né, do Pronaf. Aí ele usa recursos do BNDES. Daí que você fala assim, o fulano pegou dinheiro no BNDES, foi daqui, do Pronamp. Tá? Ó, os juros fixados em 7% ao ano, né, pré-fixado, ou 2,5% ao ano pós-fixada. Né, acrescida de fator de ajuste monetário.
Olha aqui, ó. Atende com até R$430 mil por ano de safra em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural. E tem 8 anos para pagar, incluída a carência de 3 anos. É bom, funciona. Só que a gente precisa de ter, né, tudo funcionando. Da mesma forma, mesmo que ele não seja agricultor familiar, ele precisa ter terra, precisa ter título, precisa ter mão de obra, precisa ter projeto. Todas as outras coisas continuam valendo. Tá bom? Então, aqui nós terminamos até o item 4 da nossa agenda, né? Depois a gente vem para os 4, 5, 6. Né? Aqui ficou errado, tá, gente? Esse aqui é o item 4. Vamos fazer um pequeno intervalo. São 15h16. Aí 15h30 a gente volta aqui. Tá bom? Aí tem umas frutinhas ali fora, ali, frutinhas da agricultura familiar. Né? E assim, daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Obrigado, gente.